Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, o seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de preços e riscos em negócios rurais. Hoje a gente vai debater um pouco da visão além da porteira, né? Apresentando para esse pessoal que nos ouve a ideia do que está por trás do projeto AgroBR. Então, o título desse episódio é Produtor Rural. Você conhece o AgroBR? Eu sou o Tiago Rodrigues, assessor técnico da CNA e trabalho com o projeto Campo Futuro, uma iniciativa do Sistema CNA com foco no levantamento de custos agropecuários pelo país. Nosso convidado de hoje é Rodrigo da Mata, coordenador de promoção comercial da CNA. Seja bem-vindo, Rodrigo, e obrigado por aceitar o nosso convite. Tiago, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer a gente poder divulgar para o produtor, diretamente para o produtor, uma ferramenta atualizada e moderna como um podcast, né? Poder apresentar para o produtor o AgroBR e todas as ferramentas que a gente tem para apoiar o produtor rumo à exportação, e é importante que a gente consiga realmente atender cada vez mais produtores, né? O projeto ainda está com inscrições abertas, então uma ótima oportunidade de divulgação. Obrigado. Não, perfeito, Rodrigo. Eu acho que a ideia central desse podcast é trazer essa visão para o produtor que nos acompanha, para o pessoal que acompanha o podcast há mais tempo, que é essa ideia realmente de pensar um pouco fora da casinha, né, Rodrigo? A proposta do AgroBR, eu acho que vai muito nessa linha de pensamento, né? É uma oportunidade onde a CNA encontrou de trazer um suporte diferenciado para os produtores, né? A gente tem na ideia central do AgroBR a diversificação da pauta de produtos exportados, né? Isso é uma visão ampla, já pensando no setor como um todo, mas também pensando naquele ponto mais focado no produtor, ou naquele produto que a CNA, por vezes, coloca como fator-chave para desenhar o modus operandi do projeto, né, Rodrigo? Organizar e aumentar o número de produtores, de empresários rurais aí, brasileiros nesse comércio internacional é um dos grandes chamarizes do AgroBR como um todo, né? Com isso, Rodrigo, esse principal objetivo do projeto, a gente consegue enxergar nele como sendo algo muito vantajoso para o setor, mas eu queria ver na sua visão o que é o AgroBR e o que ele traz de diferencial para o produtor hoje. Tiago, acho que tu colocou muito bem, né? O projeto AgroBR visa trazer para o mercado internacional pequenos e médios produtores de cadeias bem específicas, cadeias que carecem mais. Então, a gente não atende as grandes cadeias, as grandes commodities, mas atende no AgroBR pescados, frutas e derivados, principalmente os preparados de frutas, né, cafés especiais, nozes e castanhas e derivados, temperos também a gente atende, pimenta do reino, dentre outros, né, que a gente tem potencial de exportação nacional. Atendemos também produtos lácteos e também atendemos mel e derivados. Então, sempre buscando essa diversificação, atender esses setores que não têm tanto apoio, né, para exportação. Então, esses setores são prioritários para nós, né? Nós temos uma rede em 7 estados, mas que atendem todo o Brasil. Então, nós temos consultores do AgroBR nos escritórios do AgroBR, que são junto às federações no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Minas, na Bahia, no Ceará e no Pará. Então, a gente tem nesses estados, os consultores estão lá para atender, arregimentar produtores, entender os potenciais desses produtores para levá-los para o mercado internacional. Eu acho que outro diferencial interessante, né, no que tange a gente ter um acesso mais democrático para essas empresas todas, é que a gente atende eles em 3 etapas. O projeto AgroBR é necessariamente um projeto de promoção comercial. Então, o fim do projeto é ter mais empresas exportando e o objetivo central é que a empresa realize negócios. Mas nem todas estão preparadas para chegar nesse momento. Então, a AgroBR atua em 3 etapas que são feitas conforme a inscrição da empresa. A gente gera uma pontuação para ela conforme as respostas que ela fizer. Ela vai ser atendida tanto na fase inicial, que é a fase mais de capacitação e preparação, troca de informações. A segunda fase, ela é necessariamente uma fase de planejamento, então a gente tem que trabalhar com ela o planejamento, né, para que a exportação não seja apenas uma oportunidade comercial quando o dólar está alto ou quando o consumo interno está baixo.
né? Não, a exportação tem que ser uma parte da empresa importante e planejada. Por isso, necessariamente, a empresa que não tiver, ela vai passar com a gente por um planejamento, um plano. Não é nada burocrático, não é nada complexo nem muito demorado, mas o consultor tem que estar perto dessa empresa para que a empresa entenda os seus potenciais e quais mercados e como atingir, né? É uma parte também que a gente vai entender um pouco da formação de preço, né? Pedidos mínimos que a empresa pode atender, se ela vai atender com marca própria ou se ela vai vender para um distribuidor internacional. São várias formas que são definidas nesse planejamento. Passando pelo planejamento, a última fase é o cerne do nosso projeto, que é a geração de negócios. Então a gente tem uma série de ferramentas, que são as rodadas de negócio, que a gente vai falar um pouco mais, missões e atividades em que a gente vai fazendo para colocar o produtor diretamente em contato com o comprador internacional, mas com todo o nosso suporte. Então, os consultores participam, tem tradução, tem materiais em outros idiomas, uma série de serviços que a gente consegue estar próximo do produtor e conseguir ter esse cuidado com ele, né? Pegá-lo pela mão rumo à exportação. Eu acho que o ponto que você tocou por último aí é fundamental desse projeto, Rodrigo, que é essa colocação que você falou de pegar o produtor pela mão, né? Então a gente sabe aí que num cenário de alta competitividade, onde o produtor está inserido no mercado global, aí, onde ele sofre esses desafios corriqueiramente no seu dia a dia, né? A gente sabe das preocupações que ele tem já dentro da porteira, né? Com relação a preços, custos, enfim, toda a dinâmica dele de obtenção do produto dele. Você listou as cadeias aí com abrangência muito grande para principalmente aquelas que têm aí um apelo de exportação mínimo, né? Então é um outro tratamento que esse produtor tem que ter, é uma outra visão, né? Abre-se um leque de opções muito grande para esse produtor até no dia a dia, na visão dele de negócio como um todo, né? Então essa abrangência estadual aí que você colocou, de ter 7 escritórios bem regionalizados, captando essas necessidades dos produtores, além de oferecer para o setor, né, como CNA, essa expectativa do produtor ter no órgão representativo dele ali esse novo chamariz, né, essa nova face de atuação, né, tem essa questão de organização para a exportação, que é o que você falou, né, de todo o processo, pegar o produtor pela mão e levar ele realmente a efetuar o negócio, que é o que interessa para o projeto como um todo. Então eu acho que esse é um diferencial aí, deu para o público que está acompanhando a gente entender um pouco dessa atuação do AgroBR. E dentro dessa linha de proposta de atuação do AgroBR, Rodrigo, a gente tem as rodadas virtuais de negócios, né? A gente trouxe isso como destaque aqui justamente porque o projeto oferece uma gama de ferramentas aí, né? Além dessas rodadas virtuais, tem a questão dos treinamentos, as capacitações destinadas a esse público que vai exportar, organização para essa comercialização, né? E a interação entre produtores, né? E esse mercado aberto aí via os canais que a CNA consegue ter hoje. Na sua visão, como é que você enxerga essas rodadas virtuais e o que é necessário, quais são os critérios aí para o produtor que está escutando a gente aí começar a pleitear esse movimento ou ter acesso a essas rodadas virtuais de negócio? Bom, as rodadas de negócios virtuais realizadas pelo nosso projeto são realmente uma ferramenta muito importante. A gente já conseguiu ao longo dos últimos anos ter um expertise muito bom, então as rodadas são rodadas de muito sucesso e resultado. Acabamos de ter agora na segunda semana de dezembro uma rodada de negócios para o mercado da América Latina. Participaram 33 produtores do projeto AgroBR e tivemos mais de 50 compradores, então mais comprador que vendedor. E foram 234 reuniões ao longo de uma semana, né? Expectativa de negócios bem alta, né? As rodadas, desde o começo do projeto, nós já realizamos 10 rodadas. Elas somaram, sem contar essa última, a gente somou aí 71 milhões de dólares em expectativa de negócio. Foram mais de 1.000 reuniões executadas, né? 1.000 encontros. Negócios estão sendo realizados ainda neste momento, então é um processo que pode demorar um pouco, mas demora às vezes, talvez até um ano, às vezes a negociação toda, mas é fato que a gente consegue com a rodada colocar o pequeno e médio produtor perto da empresa, perto do comprador internacional. Por quê? A gente faz a seleção é bem criteriosa, quando a gente lança uma rodada, normalmente chega próximo aí de ser 100
produtores rurais inscritos, interessados em participar. Então a gente tem uma série de critérios, sendo que o principal critério é o produtor ter um produto adequado àquele mercado, né? Um produto que tenha acesso e que tenha apelo para aquele mercado-alvo da rodada, nesse caso era a América Latina, mais focado dos países aqui da América do Sul e até o México. Então a gente faz essa seleção do produtor, os nossos consultores estaduais vão trabalhar com eles formação de preço, diferenças em termos de logística, né, para escoamento da exportação. A gente vai preparar, se ele ainda não tiver do projeto, a gente vai preparar para ele um material de promoção. Nós temos o portfólio virtual do AgroBR, que são lâminas, né, em PDF de 5 idiomas. A gente faz o material em português, espanhol, inglês, árabe e mandarim. Nós temos também a vitrine virtual, que é agrobr.org. Lá nós temos também já mais de 200 produtores cadastrados e mais de 600 produtos exportáveis. Essa vitrine ela é apenas em inglês e mandarim, porque afinal ela é para compradores internacionais. É uma ferramenta que a gente utiliza bastante, divulga com SECONS, utiliza nas nossas reuniões com embaixadas, com compradores internacionais, nas missões. São ferramentas que a gente compartilha com interessados internacionais e que o produtor tem para utilizar numa missão e na própria rodada. Então a rodada elas são muito eficientes, teremos aí até final de 2024 mais 10 rodadas de negócios para diversos setores. Teremos agora uma em março para setor de frutas e castanhas, especificamente para o Oriente Médio e Emirados Árabes. Então teremos uma série de rodadas, né? Convido todos a se inscrever no projeto e ficar acompanhando, vai receber informações por e-mail e informações do consultor para participar das rodadas. É interessante isso, Rodrigo, principalmente quem está nos acompanhando, entender um pouco dessa dinâmica, né? E aí, só a título de curiosidade, o que você tem visto como perfil de produtores que têm procurado essas rodadas ou têm procurado os consultores regionais aí? Como é que é o perfil desses produtores? Como é que eles têm se organizado? Como é que você tem visto isso a nível, vamos dizer assim, de ponta realmente? O que está acontecendo lá na ponta? Eu acredito que uma vantagem bem grande do AgroBR é essa fórmula em que a gente consegue atender o produtor nos diferentes níveis de maturidade dele. Então a gente tem assim uma inscrição bastante grande de pequenos e médios produtores, mas às vezes até agroindústrias, empresas maiores estão se inscrevendo também, porque recebem todo esse material que a gente está falando, é tudo sem custo para o produtor, né? É um convênio da Apex com a CNA, então não há custos para o produtor, não há nenhuma contrapartida para o produtor. Então, acaba sendo realmente bastante democrático. Tem setores que vão... a gente vê nos últimos 2, 3 anos setores que vêm crescendo junto com o projeto e é nítido. Eu destaco muito o setor de mel e derivados. É um setor que, quando a gente começou, era um setor complexo e bastante incipiente na exportação de valor agregado, né? O mel, exportação daquele jeito, sim, em tonel e do jeito que for. A gente conseguiu, junto com diversas cooperativas, principalmente, trabalhar a agregação de valor e poder diferenciar o mel de aroeira, colocar o valor que ele tem, né, nutricional e gerar um preço de mercado muito mais ajustado e muito mais interessante para o produtor. Então, entender essas diferentes floradas, por exemplo, entender os diferentes tipos de compradores, por exemplo, o mel de aroeira para o Oriente Médio faz muito sentido, eles gostam desse mel mais escuro, com propriedades nutritivas diferentes. Já o alemão, para onde a gente teve exportação também de cooperativas, ele já gosta do mel bem clarinho, então mel cipó-uva. Então a gente consegue trabalhar isso, vai acontecendo ao longo do projeto, e com o papel do consultor, e trabalhando esse produtor para que ele tenha esse entendimento, né, de que é preciso qualificar o seu produto, é preciso agregar valor com embalagem, com rotulagem, com material de promoção. Então mel é um bom exemplo, preparados de frutas como geleias, frutas liofilizadas, frutas secas. Então a gente saiu um pouco, né, desse pensamento sempre de fruta in natura para buscar essas agregações de valor. Então esse é o trabalho do projeto, né? Pegar esse produtor e ao longo do tempo ir preparando ele e colocando ele com valores diferenciados aí para o mercado internacional.
O que a gente nota na sua fala, Rodrigo, é que o produtor tem que partir pelo menos numa organização mínima, né? De tá pensando realmente no produto que ele está oferecendo, em como é que é a logística estruturada que ele tem hoje para a produção e para a distribuição disso, entendendo também aí o papel fundamental do consultor do AgroBR, justamente para aquele produtor que já tem essa visão um pouco mais aberta com relação ao negócio dele, para que ele tenha esse portfólio que o AgroBR oferece como mais uma ação, principalmente nessa questão de busca por competitividade e visando um mercado aí que tem uma abertura muito grande para os produtos brasileiros, né? Então esse direcionamento feito aí pelo projeto é bastante interessante nesse sentido. E aí já pegando aqui para a parte do suporte internacional, né, que a gente também tem como diferencial do AgroBR, a gente tem hoje uma necessidade crescente do setor de acessar novos mercados, né? Seja aí para as commodities, onde a gente já destaque aí a nível mundial, mas também para esse nicho de mercado dos produtos que a gente está falando aqui nesse episódio, né? Com relação a que o AgroBR se dispõe a fazer, principalmente para esse médio e pequeno produtor aí, né? Ganhar visibilidade e ter uma representatividade internacional para esse grupo, vamos dizer assim, menos favorecido, é um diferencial e tanto para aquele produtor que está realmente tendo dificuldade em buscar esse espaço ou que em alguma das vezes conseguiu fazer um negócio ou outro, mas não teve sequência nisso, não conseguiu uma abrangência maior. Então eu queria que você explicasse para nós como é que você enxerga a atuação do AgroBR através dessas feiras internacionais onde o projeto está presente, na atuação dos escritórios locais aí. Queria que você explanasse um pouco também de onde estão esses escritórios, como é que é a logística de operação desses escritórios, tudo isso para dar mais suporte para o pessoal que está nos escutando aí com relação a esse diferencial internacional que o projeto traz para esses pequenos e médios produtores brasileiros hoje. Ótima pergunta, Thiago. A gente precisa, para que a gente consiga levar esse pequeno e médio empreendedor rural para exportar, a gente tem que atendê-lo realmente do início ao fim. Então, se aqui no Brasil, do lado de cá, a gente tem os escritórios estaduais com um apoio muito importante das federações, arregimentando produtores, entendendo oportunidades, entendendo ofertas que sejam compatíveis com o mercado internacional. Eventualmente, nossos consultores trabalham também agrupando, então a gente vai para regiões e que tem um grupo de produtores específico ali que trabalha sozinho, então a gente apoia a agregação deles, que se unam em cooperativas. Nós temos cases também de reunir, especificamente para o setor de cacau fino, cacau especial, nós apoiamos o agrupamento de exportadores, então eles criaram um consórcio exportador, algo que é um pouco menos burocrático que uma cooperativa, por exemplo, mas a gente consegue então atender ofertas maiores de compradores internacionais. Então, se do lado de cá a gente tem os escritórios com o apoio da federação organizando a nossa oferta, do lado de lá a gente tem os escritórios internacionais. São 3 escritórios, um em Dubai, um em Singapura e um em Xangai, com pessoas contratadas que atendem as nossas necessidades. Eles têm uma carta de serviços especificamente contratada para a gente que vai desde encontrar fornecedores diversos para registro de marca, por exemplo, organização de embalagem, tradução, quando for o caso. Então o escritório tem esse serviço, ele apoia a gente nas missões também, missões internacionais. Ele tem um olhar de pesquisa de inteligência, então o escritório também está olhando lá oportunidades de mercado, produtos que estão crescendo o consumo, por exemplo, cafés especiais na China, consumo de queijo na China, Emirados Árabes com frutas secas, oportunidades para frutas in natura para os Emirados, Singapura muito forte e-commerce. Então a gente consegue, os escritórios eles têm esse olhar também de inteligência, entender o que está acontecendo lá e trazer para nós, mas principalmente ter esse olhar comercial. Então, você está sempre buscando compradores, buscando listas de empresas interessadas, fazendo contatos. A gente teve agora recentemente uma mini rodada especificamente para o setor de cacau, sul da Bahia, porque cacau e seus preparados. Tivemos 8 empresas do Brasil
e 4 compradores daquela região. Então é uma oportunidade também de começar a colocá-los em contato, mesmo que efetivamente não tenha gerado negócio, mas está em andamento, é possível, mas começar a entender o que o comprador internacional quer da gente é importante também. Então esse é um papel dos escritórios. No ano que vem nós temos 4 seminários específicos com esse objetivo. Então são seminários em que a gente organiza os nossos produtores do lado de cá e os escritórios internacionais buscam compradores daquele produto e vamos ouvir o comprador, vamos ver o que ele espera da gente, né, que tipo de produto ele espera, entrega, valores. Então é importante a gente também preparar a nossa oferta tendo esse olhar do que o comprador quer. Então esse é um papel importante dos escritórios internacionais para a gente também e é algo que vai acontecer muito ao longo do ano. Os escritórios fazem também com a gente a aterrissagem comercial. Estamos fazendo também no Oriente Médio agora uma aterrissagem com 19 empresas do setor de frutas e cafés especiais. Então essas 19 empresas elas estão sendo preparadas, uma mentoria ao longo de 6 meses, que vai culminar também com uma rodada de negócios e com contatos diretos com compradores daquela região. Essas aterrissagens é uma ferramenta bacana que a gente tem também. Teremos mais ao longo do ano e a gente consegue então, mas aí sim ter uma curadoria, ter um trabalho bem próximo do produtor, desde o seu material, desde a sua formação de preço, o material de comunicação, e os produtores podem ter ao final dessa aterrissagem inclusive um espaço físico junto dos nossos escritórios para poder enviar um representante, enviar alguém para conhecer o mercado e ter um atendimento realmente bem in loco das demandas dos compradores. O que está dando para perceber nessa conversa nossa, Rodrigo, é que o projeto AgroBR, ele, vamos dizer assim, ele está fazendo pelo setor ou pelo produtor, o pequeno médio que está se organizando visando esse mercado externo, ele está construindo pontes, né? Que é para o exportador hoje um dos principais gargalos em termos operacionais, né? Então, desde essa organização do produtor a nível regional, dessa interlocução com o mercado comprador e até esse suporte internacional feito aí pelas feiras e pelos escritórios que são da CNA, né, que estão lá com base nesses principais países importadores aí, mirando realmente essa facilidade de construir um processo para um produtor que não tinha isso em mente, né? Não pensava nessa possibilidade, nessa obtenção desse novo mercado aí como sendo um diversificador e também um novo alvo para agregar valor naquele produto dele. Então essa construção dessas pontes aí ficou bem elucidada aqui nessa conversa nossa até agora e eu acho que é, sem dúvida nenhuma, oportunidade ímpar para aquele produtor que está pensando aí, que quer se organizar para um mercado externo, que é cheio de pormenores, né? Mas com o apoio do projeto isso vai ganhando força, vai ganhando corpo e fica algo mais palpável para esse produtor, né? O que traz toda a diferença nesse processo. Né? Então, para a gente caminhar aqui para o fechamento desse episódio, eu queria que você fizesse para nós, Rodrigo, um balanço do que foi esse ano de 2022, né? O que a gente passou aí com relação à evolução que o projeto teve, né? Então, a gente está falando de um projeto aí que está há pouco tempo operacionalizado, né? Nessas parcerias que são feitas aí entre a CNA, a Apex e os demais membros aí que dão um suporte operacional para esse projeto e também já projetasse o que o AgroBR tem aí para 2023, o que a gente pode esperar aí para diversificar essas oportunidades de negócio e melhorar as condições de acesso a esses novos mercados aí para os produtores. Em 2022, então, nós encerramos a primeira fase do projeto AgroBR, foram 1.072 produtores rurais participando. Foi um projeto bastante exitoso, né? Ele começou um pouquinho antes da pandemia, então tudo mudou na pandemia e o projeto mudou totalmente para a gente ter um atendimento digital. Isso, no final das contas, acabou sendo um ganho para a gente, né? As atividades virtuais, a gente conseguiu ter um atendimento muito mais rápido do produtor, muito mais eficiente. As próprias rodadas virtuais, por falar nisso há 3 anos atrás, era algo que impensável quase. Inviável até. Inviável. Hoje eu digo que inviável fazer aquelas rodadas presenciais que se fazia antigamente, né? Custava 5 vezes mais que uma rodada virtual, né? Tinha que trazer compradores, pagar passagem. Hoje é muito mais fácil, né? A gente compartilha o link do Zoom e está todo mundo conversando. Então o projeto foi bastante exitoso, mas o nosso maior desafio este ano foi
elaborar um projeto novo, este projeto que está andando agora, para atender até mais de 1.500 produtores, né? Melhorar também a nossa parte de gestão e também a parte de atendimento ao produtor, né? A gente radicalizou no bom sentido isso e agora os nossos consultores, aumentamos os escritórios, agora são 7, eram 4 inicialmente, e os nossos consultores estão realmente muito próximos do produtor rural, muito atentos às demandas deles e muito mais ligados aos escritórios internacionais. Então acho que toda essa parte de gestão melhorou e vai possibilitar que a gente atenda mais e mais produtores rurais até 2025, que a gente consiga lá no final transformar no projeto AgroBR num projeto imprescindível, né, para o agro brasileiro. Bom, o AgroBR é um convênio, né, da CNA com a Apex Brasil, ele foi renovado agora em agosto, então a gente tem expectativa de até 2025 atender 1.500 produtores, estamos com inscrições abertas, pode se inscrever lá em cnabrasil.org.br/agrobr, pode se inscrever lá e já vai em até 7 dias receber um primeiro contato do consultor estadual da sua região. Né? Então, a gente pretende aí ao longo do ano que vem, teremos 5 missões para feiras internacionais, com destaque a Cial China, Biofá Américas, que é uma feira específica para produtos orgânicos e de valor agregado. Teremos em janeiro para Green Week, em Berlim. Teremos também provavelmente uma feira de ingredientes, né? É um setor bem específico que participa bastante do projeto AgroBR, são aquele produtor rural que vende produtos para ingredientes de outros produtos. Então a gente vai ter uma feira também nesse sentido. E a feira de final do ano também a Cial em Abu Dhabi. Teremos então 5 feiras, teremos mais 5 rodadas de negócio também, então oportunidade aí para pelo menos 150 empreendedores rurais participarem das rodadas com a gente. Teremos uma série de capacitações, né, sempre com esse objetivo desde o olhar inicial, formação de preços, até aquele contato com o comprador, que já é a última fase desse processo. Então as capacitações têm um olhar para todas essas categorias de atendimento que a gente tem. Teremos também uma nova aterrissagem para Dubai com o setor de castanhas, nozes, castanhas, mel e derivados. É uma nova aterrissagem que nós teremos lançado em maio do ano que vem, em maio de 2023. E um olhar especial para e-commerce. É uma atividade que é um desafio, né, não só da CNA AgroBR, mas também de outras entidades aqui brasileiras, né, potencializar e conseguir que a gente coloque produtores rurais para produtos específicos, né, marca própria, para atuar no e-commerce internacional. A gente vê, né, é tão fácil a gente comprar um produto da China, em diversos sites que tem por aí, a gente compra de tudo de lá, né? Então, por que a gente não pode estar vendendo nosso produto acabado também? Produto com marca própria, pequenas quantidades ou quantidades maiores, seja para o consumidor final, seja para um comprador internacional também por e-commerce, utilizando as diversas ferramentas que existem. Então esse é um grande desafio, uma prioridade do projeto AgroBR e esperamos até o final do ano que vem ter já uma ferramenta e ter produtores rurais brasileiros participando de plataformas de e-commerce internacional. Bom, perfeito, Rodrigo. Eu acho que o AgroBR é, sem dúvida nenhuma, uma das principais alternativas e iniciativas da CNA de sucesso, né? A gente vê aí no dimensionamento que o projeto vem ganhando hoje, na forma que ele tem sido recebido tanto pelo setor como também pelos próprios órgãos de representação que são apoiadores do projeto, né? Essa busca por renovação e conseguir essa renovação periódica e menciona isso, né? Tem muito disso envolvido, né? Para realmente trazer para o setor algo diferencial, né? Algo que não estava no radar da maioria aí dos produtores, principalmente nesse grupo pequenos e médios produtores aí. E sem dúvida nenhuma o AgroBR tem muita estrada a percorrer e muito apoio a dar a esses produtores que nos acompanham hoje. Eu queria agradecer mais uma vez, Rodrigo, a sua presença, deixar aqui o podcast Ouço Agro à sua disponibilidade. Assim que aparecerem novidades aí do AgroBR, fique à vontade de retornar aqui e nos apresentá-las. Eu que agradeço, Thiago, a oportunidade, conte conosco, nos chame também, vamos, né, provocar esse espaço sempre que tivermos notícias importantes. E reforço, né, a ideia central do AgroBR é que exportar não é tão difícil quanto parece. Acredite,
participe do projeto, mesmo que seja um objetivo que você, produtor, tenha a longo prazo, inscreva-se, comece a receber notícias, comece a receber informações, vai receber contato do consultor, participar de capacitações. Mesmo que você tenha isso como algo de longo prazo, venha acompanhando com a gente, inscreva-se e a gente vai juntos, né, fazer essa caminhada aí rumo ao mercado internacional. Mais uma vez, obrigado. Thiago, conte conosco. Perfeito, Rodrigo. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro. Até uma próxima e até lá. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Thiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.